Olá, para aqueles que não me conhecem, sou a professora Leila Zimmermann e hoje estarei dando continuidade à nossa primeira aula, que foi sobre princípios, tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. Nós vimos na aula passada sobre o princípio do devido processo legal. Esse princípio é o princípio-chave, é o princípio mestre. Ele comanda todos os outros princípios. Por quê, professor? Artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal fala que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, ninguém pode ir lá retirar seus bens se não existir um processo. E dentro desse princípio do devido processo legal, nós verificamos alguns subprincípios. Nós vimos o princípio da ampla defesa e do contraditório. No artigo 9º do Código de Processo Civil, nós verificamos que diz o seguinte: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, não se pode emitir uma decisão contra determinada pessoa sem que seja ela previamente ouvida. Mas existem exceções, professor? Existe. Lá no artigo 9º do CPC, ele diz o seguinte, no seu parágrafo único: o disposto no caput não se aplica à tutela provisória de urgência, às hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, incisos 2 e 3, e a decisão prevista no artigo 701. O que seria isso? No primeiro momento, na nossa primeira aula, eu falei sobre a tutela de urgência, onde a pessoa precisa de uma liminar. E eu deixei bem claro que no processo civil, se houver uma decisão que seja, que foi emitida sem ouvir a parte contrária, inaudita altera partes, o que acontece? Se o juiz der aquela decisão sem o efeito suspensivo, eu posso suspender os efeitos daquela decisão através do que? Do agravo de instrumento no processo civil e através do mandado de segurança no processo do trabalho. Mas o mandado de segurança, depois nós vamos falar sobre isso, ele no processo do trabalho, ele cabe antes do juiz proferir a sentença. Depois da sentença, já não cabe mais mandado de segurança. Então, antes da sentença, é possível, sim, suspender os efeitos daquela decisão através do mandado de segurança, certo? Então, na tutela de urgência, nós já comentamos. Vamos falar da tutela de evidência. Na tutela de evidência, elencado no artigo 311 do CPC, nós podemos verificar o seguinte. Vamos lá? A tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório da parte. O que acontece? Quando a parte quer ganhar tempo, o que ela faz? Ela protela, entra com recursos, embargos, né? Para quê? Para ver protelar uma decisão, protelar que seja expropriados bens, por exemplo, né? Então, para evitar que seja dada uma decisão que venha expropriar os bens. Então, nesse caso, ela fica tentando
não deixar que o processo transite em julgado. Então, há sim uma tutela de evidência. Outro caso é o inciso 2, que diz: as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante. Então, nesses casos, né, está bem claro o código, se houver uma decisão, súmula vinculante, onde vincula todos os tribunais aquela decisão emanada pelo STF, nosso Supremo Tribunal Federal, ou julgamento de casos repetitivos. Então, tem várias situações onde foi decidido daquela maneira, todos aqueles processos foram decididos da mesma maneira, então é uma tutela de evidência, e quando só pelos documentos puder dar uma decisão. Então, neste caso, nós temos uma tutela de evidência. Ou a pessoa está protelando para que não haja uma sentença, não haja uma decisão definitiva, ou quando a pessoa quer protelar essa decisão, ela está se utilizando da má-fé no processo, né? E quando houver uma súmula vinculante, prova documental, demandas de situações repetitivas, consequentemente, pode-se dar uma tutela de evidência, né? Neste caso, pode-se conceder uma liminar sem ouvir a parte contrária. E outro caso que nós falamos é o artigo 701. Aqui, o artigo 701, ele diz: sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandato de pagamento, de entrega de coisa, ou para a execução de obrigação de fazer ou obrigação de não fazer, concedendo prazo de 15 dias para o cumprimento e pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Bem, o artigo 701, ele é autoexplicativo. Vejamos. Quando ele fala, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, né, de entrega de coisa. Essa coisa pode ser certa ou incerta. Vamos lá no direito das obrigações. O que é coisa certa, o que é coisa incerta? Coisa certa, por exemplo, o quadro A Noite Estrelada, de Van Gogh. Então, é uma coisa certa. Coisa incerta, dinheiro. Somente se eu especificar o número da série daquele dinheiro, aí sim ele passa a ser coisa certa. Mas o dinheiro em espécie, ele é um bem fungível, consequentemente, ele é uma coisa incerta, tá? E obrigação de fazer e não fazer? Obrigação de fazer o vestido da noiva, por exemplo. Fazer uma casa. E obrigação de não fazer é aquela que você não deve fazer. Por exemplo, fazer uma piscina, uma benfeitoria voluntária num imóvel que é alugado. Então, vou lá e faço uma piscina. Quero fazer uma piscina e não peço autorização para o proprietário. Ou se peço, o proprietário diz que não e eu vou lá e faço. Então, neste caso, é uma obrigação de não fazer, tá? Então, nesse caso, sendo evidente o direito do autor, o juiz concederá a tutela e sem ouvir a parte contrária, certo, gente? Dando continuidade aos outros subprincípios, o princípio da publicidade e da fundamentação. O princípio da publicidade, ele tem exceção, e ele está previsto no artigo 93 da Constituição Federal e artigo 11 do CPC. Vamos lá? Artigo 11 do CPC diz o seguinte: artigo 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça,
pode ser autorizada a presença somente das partes de seus advogados, defensores públicos ou do Ministério Público. Então, no princípio da publicidade, ela admite exceções. Os casos de segredo de justiça não poderá ser público, mas outros casos será público as decisões. E elas deverão ser fundamentadas sob pena de nulidade. Então, a decisão tem que ser o princípio da primazia da decisão de mérito. Então, o juiz deve proferir uma decisão de mérito, solucionando a causa. Porque se há um processo, esse processo tem objetivo. E qual será esse objetivo? Obter uma decisão para solucionar um litígio existente entre as partes. Então, por isso que existe o processo. Nós temos ainda, tanto esses princípios, ele cabe tanto no processo civil quanto no processo do trabalho. O princípio processual, o princípio da boa-fé. Essa boa-fé é boa-fé objetiva. Por quê? Não importa a intenção da pessoa, porque subjetiva diz respeito à intenção da pessoa, e sim a objetiva, aquela que vem trazer prejuízos ao processo em si. Então, o princípio processual, ele prevê da boa-fé objetiva, onde está previsto lá no artigo 5º do CPC. Diz o seguinte: aquele que, de qualquer forma, participa do processo deve comportar-se de modo com a boa-fé. E a boa-fé, neste caso, a boa-fé objetiva, tá? A má-fé é um ato atentatório à dignidade da justiça. Está no artigo 80 do CPC, que ele fala que a má-fé é um ato atentatório à justiça. A pessoa que agir com má-fé vai responder de 1 a 10% sobre o valor corrigido da causa, além dos honorários advocatícios e despesas processuais. O princípio da isonomia. No artigo 7º, nós verificamos o seguinte: é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, os meios de defesa, os ônus aos deveres e aplicação das sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Então, é o princípio da eventualidade, é o princípio onde as partes trarão as suas provas para elucidar aquele litígio, para saber quem realmente tem razão naquele processo. Então, é o princípio da paridade de armas, é o princípio também da eventualidade, onde as partes trazem as suas provas, as suas defesas, né? Então, esse princípio do artigo 7º, que é a paridade de armas, é o princípio da isonomia. E esses princípios também são aplicados tanto ao processo civil quanto ao processo de trabalho. Nós iremos verificar quais são os princípios específicos do processo do trabalho. E também temos aí dentro desses princípios que foi informado dentro da nossa Constituição, que deve ser obedecidos, observados pelas partes, ok? Espero que vocês gostem e aproveitem. Tchau, tchau!